Estamos de volta! E hoje eu trago para vocês mais um livro da série, do Desafio Livrada, que, como vocês estão percebendo, né, ultimamente eu tenho lido muitos livros, né, do Desafio, os livros que eu escolhi lá. E assim, tá sendo de uma descoberta maravilhosa, porque os livros que até agora eu li são excelentes. E com esse não foi diferente. O que eu escolhi para o item lá do romance, um autor húngaro, foi o As Brasas, do Sándor Márai, não sei se assim se pronuncia, mas esse livro é o seguinte: se você já leu e gostou ou tem interesse em ler O Eterno Marido, do Dostoiévski, você com certeza absoluta vai gostar desse daqui. Eles têm basicamente a mesma narrativa, assim, a mesma narrativa não, o mesmo tema, só que a diferença dos dois livros é que, pra mim, As Brasas, ele conversa num nível muito mais humano, no sentido de... Tipo assim, ele não é exclusivo para a situação que está acontecendo entre os personagens, tá? É uma coisa que atinge todos os seres humanos do mundo. É um livro que tem bastante reflexão sobre vários temas e que em algum momento você vai se identificar, você vai se encontrar nessas situações e você vai ou concordar ou discordar, ou pelo menos aceitar o que o autor coloca aqui, que é um pouco diferente da proposta do Eterno Marido, porque apesar, né, das reflexões e tudo mais, é uma coisa específica para o caso dos personagens. Ele não atinge, assim, não abrange tanto assim a questão humana de existência. Mas então, a história. A gente vai ter então dois personagens principais e um secundário. São dois, desde o começo, são dois meninos que se conheceram no colégio militar com, sei lá, seus 8, 9, 10 anos de idade, e desde então eles são os melhores amigos da vida. Eles compartilham tudo, eles, né, se formaram no colégio militar, se tornaram militares, e desde aquele momento, desde que eles se encontraram pela primeira vez ali na escola, que eles construíram uma amizade muito forte. E é interessante ver porque são completamente, né, esses dois homens são completamente opostos. A gente tem o Henrik, é um personagem pertencente à aristocracia, é um cara rico, tem condições, ele tem acesso a várias coisas, ele nasceu para comandar, né, realmente uma opulência muito grande. Enquanto que o Conrad, ele vem de uma família mais simples, inclusive os pais dele, eles têm que fazer certos sacrifícios para que o filho possua uma qualidade de vida boa. E ele é uma pessoa mais erudita, né? Ele se dedica muito aos livros, à música principalmente, a música desempenha um papel muito forte na vida dele. Então ele é mais voltado para as artes, ele não foi feito, ele não é do material soldado, né? Inclusive o pai do Henrique até comenta isso. E assim, é uma amizade realmente que você vê pela narrativa depois né, que você vai conhecendo um pouquinho mais do personagem, você vê que é realmente uma daquelas raras amizades em que dá certo. Porque inclusive é um dos temas que vão ser discutidos aqui, é justamente sobre o poder da amizade e o que consiste uma amizade, né? E aí, o Henrique, um belo dia, casou com a Cristina, e mesmo assim o Conrad continuou, ele ia frequentar a casa dele e compartilhar de momentos e tudo mais, até que um belo jantar foram acontecendo pequenas coisas ali que incomodaram o Henrique. E no dia seguinte o Henrique foi até a casa, né, do colega, do amigo ali, do Conrad, e foi, sei lá, bater um papo ali com ele, comentar sobre essas coisas que aconteceram e que incomodaram ele e tal. E ele descobre que esse amigo sumiu. Ele pediu licença, né? Como é que fala? Ele se demitiu do serviço militar? Eu não sei se a pessoa se demite do serviço militar.
Só sei que ele saiu do serviço militar, ele não é mais um soldado, não mais responde, né, à bandeira, e ele foi parar num país assim trópico, né, eles falam assim dos trópicos. Ele veio pra cá. E sobre circunstâncias super estranhas, porque, poxa, eles são amigos há milhões de anos e ele não comentou absolutamente nada. E nisso, eles ficaram 41 anos sem nenhum tipo de contato. Nenhuma carta, nenhum postal, nada, sinal de fumaça, nada. Absolutamente silêncio durante 41 anos. E durante esses 41 anos, o Henrique, ele passou a refletir sobre o acontecimento daquele jantar e o dia seguinte. Inclusive ele teve algumas conversas lá com a esposa dele, a Cristina, e ele foi se isolando cada vez mais. Tanto que depois desse dia fatídico, o casal não mais compartilhava o mesmo ambiente. Tanto que a Cristina ficou, né, dentro da casa e ele se mudou para um pavilhão que ele tinha lá, que era dedicado à caça. Desde então eles não jantaram mais juntos, não fizeram absolutamente nada juntos. E aí depois de alguns anos a Cristina faleceu e aí o Henrique se isolou mais ainda. Tanto que ele voltou para a casa, né, grande, para a mansão e tal, a casa principal. Só que a gente vê que a existência dele se restringiu a uns 2, 3 cômodos. O resto da casa ficou absolutamente fechada. Janela fechada, as lareiras não eram acesas mais, a faxina era feita de 2 em 2 meses, e quando isso? Os móveis todos cobertos, alguns quadros foram retirados. Então, assim, é uma solidão palpável, né? Você vê que não é só como se diz? Não é só um isolamento pessoal, sabe? Uma coisa interna, que você corta o contato com as pessoas. Mas ele é uma coisa palpável mesmo, assim, você vê o reflexo da casa e tudo mais. E aí o livro, ele começa com o Henrique recebendo uma carta do Conrad, falando que estava voltando, né, para a cidade deles lá, para Viena, e que queria, não mentira, ele ia para Londres. E ele queria encontrar com um amigo dele. O Henrique virou e falou assim: esse é o meu momento. E aí a gente vai ter então, praticamente um monólogo do Henrique sobre todos esses 41 anos de reflexão. E o principal motivo dessa reflexão, né? Dessa solidão, desse momento dele ali com ele mesmo. Então assim, como eu comentei, ele vai abordar vários pontos que são necessários para a construção de um relacionamento. Ele vai falar sobre amizade, ele vai falar sobre fidelidade, ele vai falar sobre traição, ele vai falar sobre amor, sobre dedicação, sobre tudo que vocês puderem imaginar que tem alguma coisa a ver com relacionamento. E ele vai colocar de uma forma que, assim, é muito relacionável. Eu não sei se eu estou conseguindo passar a intenção do livro, mas o que acontece? O que torna bem real a história, apesar de ser uma ficção, o autor, depois a gente vai ler aqui no... Como chama? Pós-fácil? É pós-fácil? É, pós-fácil. A gente vai saber que esse livro, ele é odiado, foi, né, odiado pelo autor. E a gente vai descobrir também que o Henrique e o autor, eles compartilham de muita coisa, né? Então, depois que a gente entende um pouquinho mais sobre a vida do autor, a gente consegue enxergar essas questões, né? Essas ideias e conceitos que ele construiu ao longo da vida e tal. O autor nasceu em 1900, ele viveu ali no período das 2 grandes guerras. Então ele tem esse sentimento de não pertencimento, de incômodo, um descontento com ele mesmo, tanto que ele vai morar em vários países diferentes. Os livros dele, o material todo que ele produzia foi proibido por muitos e muitos anos na Hungria. Tanto que depois, em 1989,
o autor suicidou. Então, depois que a gente aprende esse pouquinho sobre o autor, a gente consegue enxergar todo esse incômodo com a vida, por assim dizer, dentro do personagem, dentro do Henrique. Então, assim, como eu falei, a diferença desses dois livros, apesar de trazerem a mesma temática, é justamente a proximidade que a gente tem nesse daqui. A narrativa, gente, o jeito que esse cara escreveu esse livro é uma coisa assim, dá vontade de se abraçar o livro e ficar abraçado com ele um tempão, sabe? É o tipo de livro que se você não marca livro, você vai começar a marcar nesse livro. Se você não tem o costume de colocar post-it, fazer anotações e tal, você vai começar a fazer com esse livro. Dá vontade de anotar tudo e grifar tudo. Gente, leia esse livro. Sério, ele é muito, muito bom. A narrativa, apesar de ser um tema complicado e ter essas questões assim tão íntimas, é uma leitura muito fácil, ela flui e você fica querendo saber cada vez mais sobre o que ele pensa em sobre determinada coisa. E a gente ainda tem a questão que ele vai colocar que ele só tem 2 perguntas que ele quer fazer para o amigo depois desses 41 anos, que ele percebeu, várias coisas, ele chegou a várias conclusões, mas ele só tem 2 perguntas que ele precisa fazer para esse amigo. E ele fica justificando essas perguntas até o final do livro. Então, assim, são perguntas pertinentes, para a situação, e você fica querendo saber o que é, né? E principalmente você fica querendo saber o que o Conrad vai responder, Então, assim, é de uma delicadeza muito grande, é de uma sensibilidade muito grande, é realmente, assim, um livro que... É um livro que, como é que fala? Que define um momento literário, assim, da sua vida, sabe? Depois, eu acho que desse livro, assim, depois dessa leitura, você não vai se contentar com qualquer outra coisa. Mas é isso, é um livro realmente, assim, que é pra você levar pra vida. E é isso, assim. É um livro super curtinho, dá pra ler 1 dia, 2 dias. Mas é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que leiam esse livro. E leiam também O Eterno Marido, é muito interessante também, do Dostoiévski. E é isso. Até o próximo.